Desde que o Red Dead 1 foi lançado em 2010, a comunidade gamer do PC nunca desistiu do sonho de ver essa obra-prima rodando nas suas máquinas. E após mais de uma década de espera, o ano de 2024 finalmente trouxe a recompensa tão aguardada, com a jornada de John Marston chegando ao PC, com gráficos aprimorados e diversas melhorias técnicas. Mas o que realmente está transformando esse jogo é algo que só o PC pode oferecer: os mods. Desde correções sutis que tornam a nossa vida um pouco mais fácil, até mods verdadeiramente incríveis e impressionantes que deixam Red Dead 1 quase no mesmo nível gráfico do Red Dead 2. Nesse vídeo eu vou mostrar os mods mais impressionantes e úteis já criados pela comunidade até agora, para tornar a tua experiência com esse jogo ainda mais especial e divertida. Mas antes de começar, eu quero te dar uma dica incrível. A Black Friday invadiu todo o mês de novembro lá na Friga Games. Lá você encontra diversas ofertas incríveis, incluindo o Resident Evil 4 Remake, que apesar de custar R$200 na PlayStation Store, tá saindo pela bagatela de R$ 69,90 na Friga. E o que já era bom pode ficar ainda melhor, pois tu pode aplicar o cupom BLACKNOVEMBER25 no teu carrinho para ganhar um fenomenal desconto de 25% na tua compra. Então para de perder tempo e clica no link da descrição. Com esse recado dado, bora pros mods. Para começar esse vídeo com o pé direito, nada melhor do que iniciar pelo começo do jogo. E quando eu tô falando começo, é começo mesmo. Sempre que damos launch no Red Dead 1 é exibido uma tela com os logos da Rockstar Games e Double Eleven. A parte da Rockstar até que é rápida, mas o logo da Double Eleven fica na tela por uns 2 dias úteis. Felizmente isso é solucionado com o mod Fast Launch. Criado pelo usuário Instanery, o mod elimina totalmente a exibição dessas intros, com o jogo abrindo diretamente no menu inicial do Red Dead 1, onde podemos optar por jogar o modo campanha padrão ou Undead Nightmare. Eu fiz um comparativo aqui no meu computador, descobrindo que o mod encurta a abertura do game em cerca de 20 segundos. Claro que esse tempo pode variar, principalmente se tu estiver usando um HD ao invés de um SSD. No meu caso, eu tô usando um SSD M2 da Samsung. Ainda no começo do jogo, após a Bonnie resgatar o John, nós vivenciamos uma breve temporada no Rancho McFarlane, que serve como uma espécie de tutorial de algumas mecânicas do jogo. Entre essas missões tem uma em que damos uma breve volta na propriedade, outra em que salvamos o gado do rancho durante uma tempestade, outra que matamos os coiotes que estão matando as galinhas e, por fim, a missão em que domamos os cavalos selvagens. Embora esse prólogo não seja tão grande e arrastado quanto o que temos no Red Dead 1, algumas pessoas acham ele chato e gostariam de ter a possibilidade de pular. Isto é possível através do Starter Save, disponibilizado pelo usuário Corpus. Ele não é um mod, mas sim um arquivo de save game, onde podemos começar o jogo um pouco mais avançados, pulando as missões iniciais da Bonnie. Lembrando que isso inclui apenas as missões iniciais, deixando de fora algumas outras, como aquela onde o celeiro pega fogo e todas do xerife Lee Johnson em Armadillo. Além disso, o save também oferece alguns benefícios bem interessantes, fazendo tu começar o jogo com um acampamento melhorado, com a bandoleira, pata de coelho no inventário e até mesmo o quarto do salão de Armadillo. Isso já adianta bem as coisas. Partindo para as mecânicas de gameplay, eu vou falar de alguns mods bem simples, mas que deixam a mecânica de combate mais dinâmica e divertida, mudando alguns conceitos que são repetitivos no jogo. O primeiro é a mecânica de loot. É sempre um saco ter que ficar pilhando dezenas e dezenas de corpos após um tiroteio, tendo que ir em cada um, apertar o botão de pilhar e assistir aquela animação do John pegando os itens. Tu pode perder fácil uns 5 minutos fazendo isso, principalmente lá no México ou nas missões iniciais, onde enfrentamos diversos inimigos a cada missão. Essa mesmice se repete em alguns outros cenários, como nos momentos em que estamos esfolando animais ou colhendo plantas. Felizmente, isso é solucionado com o mod Instant Loot. Criado pelo usuário Emuse, esse mod faz o jogo pensar que todos os itens coletáveis estão bloqueados por alguma barreira, forçando o jogo a pular a animação e adicionar o item automaticamente ao inventário. Sabe aquele método milenar de colocar o cavalo do lado da carcaça para pular a animação de esfolamento? Então, o mod faz isso, mas de maneira automática. Eu instalei ele aqui no meu jogo e tô curtindo bastante. Então, se tu quiser fazer como eu e deixar a tua gameplay um pouco mais dinâmica, basta clicar no primeiro link da descrição e fazer o download. Eu coloquei esse e todos os outros mods desse vídeo no TeraBox, que é o melhor armazenamento em nuvem do mundo. Eles são os únicos que oferecem 1 TB de espaço gratuito. Todo esse espaço sem gastar R$1, funcionando em todos os teus dispositivos, incluindo PC e celular. Além disso, a TeraBox também tem um programa de indicação, onde você pode ganhar dinheiro ao compartilhar arquivos
arquivos. Para saber mais detalhes, criar a sua conta e baixar todos os mods deste vídeo, basta clicar no link da descrição ou no comentário fixado. Partindo para as armas, o Red Dead 1 conta com um seletor radial bem similar com o que temos no Red Dead 1, com exceção de algumas pequenas diferenças. A primeira é o acesso às armas. No Red Dead 1 é permitido selecionar todo o arsenal de armas diretamente dele, sem a necessidade de pegar as demais no cavalo ou algum baú. Outra diferença é o slow motion, pois diferente do Red Dead 2, a seleção de armas do Red Dead 1 não desacelera o tempo do jogo. Tudo continua fluindo na mesma velocidade de sempre. Lá em 2010 isso nem era tão problemático, mas com o GTA V e o próprio Red Dead 2 nós ficamos acostumados com o slow motion, que nos dá um senso de tranquilidade para selecionar as armas com calma. Então essa mecânica pode ser algo que assuste alguns jogadores no começo. Felizmente isso é solucionado com o mod Paused Weapon Wheel. Criado pelo usuário Phantom B11, esta modificação pausa o jogo sempre que abrimos o menu seletor. Isso soluciona o problema, pois nos permite escolher as armas com mais calma sem nos preocuparmos com os inimigos. Isso é bem útil, principalmente levando em consideração que todas as armas do jogo estão sendo carregadas pelo John, então nós podemos levar um bocado de tempo até escolhermos a arma correta. Partindo para o Dead Eye, no Red Dead 1 ele tem um bug bem chato e irritante para algumas pessoas, que consiste na tela chacoalhando enquanto estamos com o modo ativado. Não é sempre que acontece, mas quando rola a tela fica pulando, se movimentando bruscamente, causando até mesmo uma certa tontura para algumas pessoas mais sensíveis. Insatisfeito com esse problema, o usuário Emuse criou o mod Dead Eye Camera Shake Fix. Ele reduz o problema em uns 90%, deixando o Dead Eye muito mais fluido e menos incômodo. Ele tá com um nível bem grande de acerto, mas algumas vezes tu ainda vai experimentar alguma instabilidade. Mas de toda forma, o mod é fenomenal e torna a experiência do jogo bem mais agradável. Outro mod que eu achei bem legal e que vale a pena instalar é o Red Dead 2 Camera Style, do usuário Quintaro. Como todos sabem, não é possível alterar a posição da câmera do jogo, mas com esse mod o problema é resolvido, deixando a câmera do Red Dead 1 um pouco mais próxima do que temos no Red Dead 2. Entre as câmeras fornecidas pela modificação, a minha preferida é essa, com a visão ficando bem próxima da linha da cintura do John. Eu sempre quis jogar nessa perspectiva, então esse mod acabou sendo um prato cheio. Lembrando que esse mod, assim como todos os outros desse vídeo, estão disponibilizados no link do topo da descrição, onde você pode fazer o download rapidamente pelo Terabox. E antes que me perguntem, sim, já criaram um mod com câmera em primeira pessoa. Ele ainda é um trabalho em progresso do modder Glitched Matrix, tanto que nem funciona enquanto estamos a cavalo. Por conta disso eu decidi não incluí-lo aqui nesse vídeo, mas eu vou ficar de olho nesse mod ao longo dos próximos dias, acompanhando o trabalho e monitorando o progresso. Assim que ele estiver melhor e menos bugado, eu vou trazer um vídeo aqui no AEG com mais mods para melhorar o Red Dead 1, então pode ficar tranquilo. Com as mecânicas de gameplay encerradas, eu vou começar a falar de alguns mods utilitários que alteram algumas configurações técnicas do jogo e desbloqueiam novas funções, das quais não são originalmente acessíveis no jogo. O primeiro é o mod Lenny Simple Trainer. Essa modificação dispensa apresentações, já que é muito famosa no Red Dead 2 e agora finalmente está disponível no Red Dead 1. Com este trainer instalado, nós podemos desbloquear uma imensa gama de possibilidades, podendo spawnar qualquer cavalo ou animal do jogo, incluindo os veículos, mudar as condições climáticas com poucos comandos, ativar o modo de invencibilidade, fazer fast travel para qualquer lugar, podendo até mesmo visitar Blackwater logo no começo do jogo, desbloquear todo o arsenal de armas e muito mais. Com esse trainer instalado, o céu é o limite. Eu mesmo uso muito o Rampage no meu dia a dia, principalmente para alterar as condições climáticas e dar fast travel. Vocês não fazem ideia de como isso me ajuda na gravação dos vídeos aqui no canal. Mas mudando de tópico, uma das coisas mais almejadas da versão de PC do Red Dead 1 são as altas taxas de quadros, pois lá no lançamento original em 2010 ele rodava em apenas 30 frames no 360 e PlayStation 3. Isso até foi um pouco suavizado em 2024, quando o PlayStation 5 ganhou um port com 60 FPS, mas com o anúncio da versão de PC, a Rockstar finalmente liberou o jogo acima de 60 quadros, o que empolgou muitos jogadores de início, mas o problema veio depois do jogo ser lançado, pois a galera descobriu que a Rockstar colocou um limite de 144 quadros. Isso já é bastante coisa, mas tu sabe, né, a galera do PC sempre quer forçar o jogo até o limite. Por isso o usuário Clip95 criou o mod Clip Tweaks. Ele nos dá uma imensa gama de possibilidades, nos permitindo aumentar o limite de quadros para até 1000 e
desabilitar algumas funções que originalmente o jogo não permite, como profundidade de campo, por exemplo, mas para mim o mais relevante é a função de alterar o Field of View, ou para os brazucas, o campo de visão. Isso é bem mais comum em jogos FPS como Battlefield e Call of Duty, mas é algo super bacana de se ter em um jogo como Red Dead 1. Eu gosto bastante de alterar o campo de visão, deixando ele um pouco mais aberto e tornando o universo do jogo um pouco mais vivo. Olha esse pequeno comparativo aí em Armadillo. Vai dizer que o jogo não fica bem melhor com a câmera um pouco mais aberta? Na minha opinião, essa é a melhor função do mod, já que jogar um jogo como Red Dead 1 ou até mesmo Red Dead 2 acima de 60 FPS não é algo lá que faça muito sentido ou que dê muita diferença. E para fechar o vídeo com chave de ouro, não poderia faltar um mod de gráficos. Sem sombra de dúvidas, esse era o mod mais aguardado para o Red Dead 1, pois apesar dele ter envelhecido muito bem com gráficos muito satisfatórios até para os dias de hoje, ele ainda é um jogo de 2010, então um tapa no visual viria a calhar. Por isso eu escolhi este mod intitulado como Red Dead Reimagined. Criado pelo usuário Frames Off Screen, essa modificação visa deixar o Red Dead 1 um pouco mais parecido com seu irmão mais novo, tornando as cores mais vivas, melhorando color grading, iluminação, pós-processamento e muito mais. Eu vou te falar que gostei bastante do resultado, pois o criador conseguiu atingir em cheio seu objetivo, que era tornar o Red Dead 1 um pouco mais parecido com o 2. Eu vou colocar alguns comparativos aí na tela e a diferença é simplesmente gritante. Olha como a intro do jogo fica muito mais bonita com esse mod instalado. Definitivamente é um visual melhor do que o original. Esse mod mexe em diversas coisas do jogo, como anti-aliasing, iluminação global, oclusão, reflexões, desfoque de movimento. É realmente um pacote completo que vai até as entranhas do jogo. Sobre performance, tu provavelmente não vai ter muito problema, desde que já esteja rodando o jogo base com uma certa folga. Agora, se tu tá com um setup um pouco mais enxuto e tendo problemas para rodar o Red Dead 1, pode passar longe desse mod, pois o teu jogo vai ficar bem complicado e tu só vai se estressar. E uma coisa que esse mod adiciona e que eu curto bastante são aquelas barras cinematográficas nas cutscenes. Eu acho elas muito charmosas, pois as cutscenes ficam num estilo bem mais legal do que em relação ao original, quando as cenas tocam em tela cheia mesmo. As barras meio que dão um senso de divisão, destacando mais as cutscenes em relação ao gameplay, mas né, eu sei que diferente de mim, tem muita gente que não gosta, então saiba que é possível desabilitar lá nas configurações. Mas me diz aí, qual foi o teu mod favorito desse vídeo? Tu instalaria algum deles aí no teu jogo? Me conta aí nos comentários montando uma lista com os teus mods favoritos desse vídeo. Lembrando que eu disponibilizei todos esses mods para download, bastando tu clicar no primeiro link da descrição, beleza? E caso tu curta vídeos de mods, saiba que eu tenho uma série bem bacana aqui no EG, onde eu mostro diversos mods bem interessantes para o Red Dead 2, desde scripts simples que corrigem pequenos problemas, até mods grandiosos e revolucionários que adicionam novas funções incríveis ao jogo, como novas barras de sede e fome para os cavalos do Arthur. Caso tu tenha ficado interessado e queira assistir, basta esperar alguns segundos que daqui a pouco o card vai surgir aí na tela para te clicar. Mas antes, um grande obrigado a todos os membros do canal do AEG, que são essas pessoas maravilhosas que estão aparecendo aí na tela. Sem elas, nada disso aqui seria possível. Como agradecimento, os membros recebem diversos benefícios, incluindo o sorteio mensal de canecas. Também não te esquece de passar na loja Friga Games para aproveitar a Black November e garantir o teu descontão de 25%. Lembrando que eles entregam o teu jogo no mesmo dia, caso tu o compre até as 9 horas da noite, e isso inclui finais de semanas e feriados. Agora o card tá aparecendo aí na tela. Chegou a hora de você conhecer diversos mods incríveis para o Red Dead 2, que são capazes até mesmo de fazer o John nadar. Basta clicar no card aí da tela para assistir. Então um grande abraço a todos e a gente se reencontra daqui a alguns segundos. Tchau!